Fala galera do Zascope! Eu sou o Elinho. E eu sou a Carol. Você sabe que dia é hoje? Hoje a gente está aqui na Bibigadeiro, uma das melhores confeitarias aqui da nossa cidade, em Bragança Paulista, para comemorar esse dia tão especial que é o Dia dos Avós. E para homenagear essas pessoas muito importantes na nossa vida, a gente tem uma convidada muito especial. Ela é mãe, avó e amiga de Deus. É isso aí, vem com a gente para esse tempo de mesa com essa mulher preciosa que tem copiado Jesus há mais de 80 anos, Dona Marlene Guerrato. Vamos lá! Dona Marlene Guerrato, que privilégio estar aqui hoje com você nesse dia tão especial para a gente comemorar o Dia dos Avós. E a gente queria te presentear nesse dia. Queria te honrar. Nossa, já de cara? Já de cara. Nossa, que coisa linda. Gostou? Mas muito obrigada. Quando era mais jovem, eu acho que era mais parecida com as flores. Ah, que isso. Tinha mais vigor, né? Mas olha, que muito obrigada. A gente que agradece. Eu te dou um abraço lá fora. Tá bom. Tá bom. Combinado. Dona Marlene, primeiro a gente queria agradecer pela senhora estar disponibilizando esse tempo aqui pra gente, estar compartilhando um pouco da sua jornada. Certo, da minha jornada. Isso. E eu queria estar começando, para começar eu queria te perguntar a respeito de quantos netos a senhora tem e como que o crescimento deles, tanto dos seus filhos quanto dos seus netos, você que tem acompanhado de perto, tem impactado na sua vida. Nossa, você nem pode imaginar. Porque os detalhes são as coisas mais importantes que revelam o que a gente está passando. Às vezes uma coisa muito grande aconteceu, mas nos pequenos detalhes do dia a dia a gente tem aprendizagem. Olha, para começar, que eu fui uma pessoa que tive projeto. Meu projeto é uma família grande, né, Carol? E é uma delícia ter família grande. Hoje as pessoas nem quase conseguem ter uma família grande. É difícil alguém que tenha um ideal de ter 10 filhos, é verdade? Sim. É verdade. Mas sempre tem 2 louquinhos na vida, não tem jeito. Então, mas nós queríamos isso aí, nós tivemos 8 filhos, nós saberíamos que teríamos uma família muito grande, porque a família grande, ela embala o coração da gente. Ela dá força para a gente viver melhor. Sim. Eu tive 8 filhos, o projeto era 10, tenho 24 netos, tenho 6 bisnetos, está vindo o 7º. Nossa. É o 7º, número 7. 24. Então é uma delícia, só que é uma diferença entre criar filho e observar os netos. Há uma grande diferença. A falta de responsabilidade da criação total. A gente tem, porque quem está cuidando de criança sempre tem dentro do coração dele a necessidade de ensinar alguma coisa boa, né? Não é verdade? Sim. Ninguém é de qualquer partido aí que seja assim ruim, né? No partido eu digo assim, de organização, que as crianças não moram que nem nas favelas, eles moram na pobreza, não é verdade? Né? Aliás, não tem organização, são desorganizados, vamos dizer assim, né? Que a pobreza traz desorganização. Mas ele vai criando os filhos como pode. Mas quando a gente tem projeto, é mais fácil. É uma delícia ter neto, uma delícia avó. Ah, que gostoso. A gente não tem tanta responsabilidade, Carol. E a senhora curtiu essa parte da criação Nossa, dos você não netos? pode imaginar, porque o neto é algo que escorrega no colo da gente. Deu pra entender? A gente não precisa nem pedir para vir. Eles vêm, nem que a gente não queira. Nem que às vezes eles vêm assim, é uma delícia. Neto é criado pela avó. A avó é a mãe com açúcar, né? Não verdade. bate quase, não é verdade? Sabe uma Não grita, coisa? ele esperneia. E você comentou sobre essa diferença, né? Da criação dos seus filhos e observar a criação dos seus netos. Se você pudesse dar um conselho para uma avó que cria os seus netos de maneira em que não tenha participação dos pais dessa criança, que dica que você daria? Que conselho você daria? A primeira dica que eu digo, que é regra de vida de cada um, é você tomar o partido de Deus naquilo que ele deseja para os filhos dele. Porque os filhos não, como eu sempre falo, os filhos não são nossos filhos. Como diz um poeta libanês, Khalil Gibran, árabe, os filhos são filhos da vossa ânsia pela vida. Que você quer morar em outro lugar com um pouco de sangue meu, vamos dizer assim,
no coração dos filhos. Mas o que eu digo é que nós temos que ter uma linha de raciocínio que leve assim, a favorecer a integridade da criança na sua vivência e também no seu desempenho. Nós não podemos perder tempo. Porque eu acho que não é que é pecado, vamos dizer assim, eu acho uma injustiça social você não avisar que a pessoa está errando. Você deseja o bem-estar dela. Sim. O erro sempre traz consequências piores. Sim. Sim, sim. Não é verdade, filho? Verdade. Uma vez eu até ouvi o Douglas dizendo que a verdade ela caminha junto com o amor, né? Porque verdade sem amor é crueldade. Mas ele disse que amor sem verdade é sedução. Então essas duas coisas combinadas... Nossa, que fantástico. Você podia repetir? Verdade sem amor é crueldade. Crueldade. Isso. Mas o amor sem a verdade é sedução. Sedução. Forte, né? Acontece também em nível de namorados, Sim. acontece de relacionamentos, né? Espúrios, né? Sim. Muito bem. Verdade. E aproveitando que a senhora estava falando dos seus netos, a senhora sente diferença de ter criado filhos e netos antigamente e criar hoje em dia? O desafio é maior? Olha, antigamente os pais tinham tempo de serem mais cuidadosos com as crianças. E também tinham ideais mais elevados. Porque hoje a característica da sociedade hoje é uma sociedade que nós chamamos de hedonista, que é a sociedade do prazer, imediato, intenso e descomprometido. Então, você cria filho, é como eu sempre falo, teu filho vai sair de casa, você é casado. Então, quando você tiver seus bebês, você é casado? Eu não, sou solteiro. Não conseguiu ainda? Ainda não. Tô na busca ainda. Então, deixa eu contar para você. Então, se você, por exemplo, é casado, ou se não, se você tem responsabilidade sobre um irmão seu qualquer, são a pergunta: onde você vai? Com quem você vai? Quanto tempo vai ficar? Como você vai voltar para casa? Então, são poucas perguntas, não tenho mais ainda. Você tem que perguntar para a pessoa tomar consciência de que algo que ela vai fazer pode ter uma ressonância maior depois de um certo tempo. Hoje nós não questionamos as crianças. Hoje nós compramos as crianças, compramos o silêncio dela, compramos a aprovação dela com brinquedos e presentes e concessões que não são as verdadeiras para uma educação cristã. Porque nós somos cristãos. Sim. Por isso que nós estamos falando assim. E até Concorda? a senhora vê o que o desafio maior hoje em dia é levar essas crianças para o caminho do Senhor? Você sente que tem mais dificuldade agora, hoje em dia, nisso? Porque elas não conhecem o Senhor. Não só a criança não conhece o Senhor. Ontem eu tive uma reunião com umas mulheres na minha casa e a pergunta era, primeiro, quem é você? Segundo, quem é esse Deus que você serve? Quem é esse Deus que você serve? É um Deus do 1,99? Um Deus que tem em qualquer lugar? Não. Nós, adultos, nós não temos conhecimento de quem é Deus. E outra coisa, nós não educamos filhos só pela palavra, nós educamos pelo exemplo. Posso contar um exemplo? Uma mãe, ela tem, deixa eu ver, uns 28 anos, de 2 crianças. E ela falou, eu estou falando porque ela conversou comigo e falou. E ela chegou para o filho dela e falou, olha, nós vamos ter que dar um pouco das suas roupas, porque você já cresceu um pouco e a gente tem que dar, ai mãe, 4 aninhos, menininho. Não, você vai ter que dar. Então, porque a gente não vai usar, nós temos que jogar fora, explicou para ele. Porque ele é pequeno, mas é interessante. Ele falou com o pai dele outro dia, papai, isso não está certo. Se ele falou para o pai dele, isso não está certo, porque ele fez uma comparação. Então, qual a conclusão que eu chego? Que a mãe conversa com ele e o pai também sobre o que é certo e errado. E ele, com 4 anos, ele chegou à comparação. Isso não está certo, porque ele comparou. Não é verdade, Aline? Sim. E dele deixa eu contar. Ela falou, então nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda a roupa e você vai ver. Olha como interessante a paciência. Daí tirou. Eu podia colocar isso daqui? Alguém poderia segurar para mim, por favor? Não tem importância. Não. Então, e daí ela falou assim, então é o seguinte, nós vamos dar para o Pedro essa roupa. Ele falou, não, é para o Lucas. Ele falou, mas nós não conhecemos nenhum Lucas.
E ele falou assim, não, mas vamos dar pro Lucas. Como a mãe é espertinha, nessa hora não é hora de brigar, velho. Vai brigar por causa do Pedro, do Lucas, tá bom pro Lucas. Daí ela começou a pôr a roupa numa sacola. Começou, não adianta brigar, bem. Ai, então, brigar com criança não é mais fácil, agradável, para entender e falar baixinho no ouvido. Daí ela pôs toda a roupa lá. Tava ele de 4 e a irmãzinha de 2. Daí ela falou, bom, agora colocamos a roupa, vamos fechar o saco. Bom, agora nós vamos agradecer a Deus de poder dar, olha que mãe, hein? Essa roupa para o Lucas, Desde que ele seja que Lucas, bom. Vamos pôr a mão em cima da roupa? Ele pôs a mão em cima da roupa, a irmãzinha de 2 anos, para abençoar a roupa e abençoar a pessoa que ia receber. Gente, se até mãe empenhada a criar filhos para a integridade. Integridade não é você só ser inteiro para os outros, tem que ser inteiro para com Deus. A primeira pessoa que nós temos que ser inteiros é para com Deus. Sim. O judeu fala o seguinte, uma coisa que para mim, mas olha, está na Torá, mas eu fiquei impressionada quando eu li, eu quero ensinar para vocês, vocês estão aqui. Nós sabemos o que é certo, estou falando muito ou não? Não, tá tranquilo. Eu estou falando em termos de netos. O que é certo e o que é errado, correto? Então, não posso pegar. Então, aqui está uma linha divisória. Por exemplo, uma pessoa gosta de pornografia, então você toma cuidado para não chegar mais, pegar sei lá, a revista da pornografia, já devia ter jogado. Qual é o limite que eu posso chegar mais perto? Vocês sabem qual é o limite entre certo e errado do judeu? Um fio de cabelo. Então, como que você tem que criar criança e dizer, olha, isso está certo, isso está errado, não podemos fazer assim. Então, você já ensina a criança a fazer o que é certo. Por exemplo, dividir as coisas. Né? Na minha casa, eu fazia assim. Nós vamos tomar tubaína. Vocês conhecem tubaína? Bom, do tempo antigamente. Tubaína. Bom, então são 8 crianças, tá? Então, quem vai hoje? Estou aborrecendo vocês? Não. Daí a gente vai jogando. Quem servia naquele dia era o último a pegar o copo. Porque se você for o primeiro, você tem a tendência de fazer alguma coisa errada. Pequena. De pôr um pouquinho só no seu copo a mais. E é no pouquinho que a gente erra. Sim. Então, essa integridade, essa seriedade, de repartir, de falar com delicadeza para o irmão. Outro dia mesmo eu estava conversando com um filho meu e o outro ligou lá, não sei de onde, e ele falou, não, mas o que é isso? Eu falei, por favor, querido, você fala com mais delicadeza, fala com mais amor. Então, é questão de treinamento de criança, que nem aquela menininha que falou, eu estou estressada. É porque está acostumado com o ambiente da casa. Você entrou numa casa, a maneira como o filho fala com a mãe, você já sabe, e com o pai, você já sabe o que é certo e errado. É o padrão de Deus. Nós não temos outro padrão, nós que somos cristãos. Sim. Não existe outra forma de ser direito. E nós começamos tudo nos pequenos detalhes. Concorda comigo ou não? Sim. Eu dou um pedaço de bolo para você só para eu tirar um dedinho assim, sabe? É o seu, mas eu tiro um dedinho do seu, tá errado. Sim. A consciência tem que estar limpa. Vocês gostaram? Muito bom, Sim, muito bom, fez sentido. É interessante disso que a senhora está falando, é que não é só a gente modelar um comportamento nas crianças, né? Mas é inserir uma cultura dentro da casa. É uma cultura cristã. Sim. É uma cultura que, ao eles prestarem atenção nos pais, nos responsáveis, fazendo, eles copiam, né? Exatamente. Por exemplo, na nossa casa, como eram 8 crianças, cada um tinha um amigo, gente. Você já pensou? Na hora do almoço, a renca que tinha em casa. Não é verdade? Sim. Que eu falava, se ele quiser vir almoçar, traz ele para almoçar, que sempre dá. A criança aprende a repartir, a partilhar.
Se o mundo está ruim, porque nós não temos pais adequados para criar os filhos. E a gente é infeliz quando faz coisas erradas. Sim. Né? Não estou dizendo que meus filhos são perfeitos, mas que eles têm padrões de comportamento aceitáveis e até louváveis são. Sim. Aconteceu uma coisa interessante que o meu filho, com a mãe do rapaz aqui, como é que eu esqueci o nome? Do Tuco. A Filomena, minha filha, estava em casa, ela estava com acho que uns R$ 27, uma coisa assim na mão, e ela pegava para cá e punha para lá, e ela falou, Marcelo, fica para você esse trocadinho de tomar um sorvete. E daí, o Marcelo mora no Rio Grande do Sul. Daí quando nós chegamos, quando ela saiu, daí o Marcelo chegou para o Hugo e falou assim, olha, vamos repartir o dinheiro. E o Hugo não precisa que reparte o dinheiro. O Hugo gosta de dinheiro. Ele falou, mãe, sabe o que eu lembrei? É que quando a gente ganhava dinheiro, quem ganhava repartia com o outro. Que legal. Hoje a gente não reparte o cabelo. Sim. Nós ensinamos as crianças a repartir, a partilhar. Nós temos que... Olha, gente, não estou falando da minha família, estou falando o que eu fiz agora. Se eles fizeram ou não fizerem, isso é problema deles, mas pelos resultados eu tenho a impressão que dá certo. Sempre tem família, você sabe que família é quadrilha? Você sabe? É um negócio, de vez em quando pega fogo, né? É verdade. Então, assim. Tá bom. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Dona Marlene, teve uma vez, eu até anotei uma frase aqui que a senhora disse numa live, que diz assim, né? Palavras boas transformam emoções ruins, né? Transformam emoções ruins. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho desse poder da palavra agora dentro de casa, nessa criação, também envolvendo essa criação. Essa palavra que pode trazer morte ou vida, né? Interessante que eu estava contando lá fora do caso, justamente disso. Por exemplo, assim, você tem a fala, preste atenção, o único ser que fala é o homem. O papagaio repete sons, mas quem fala é o homem, ninguém mais fala. Outra coisa interessante, nós falamos, vemos e ouvimos de maneira diferente, por causa da interpretação. Quer ver uma coisa interessante, eu vou falar para vocês? Segundo, eu gosto muito de livro judeu, né? Ele fala assim, quando você fala para o teu filho, olha, olhar é com o olho, olhar. Então você quer chamar a atenção dele, você fala, olhe lá, daí ele vai ter que virar a cabeça para olhar o objeto que a gente mandou. Que o olho, até eu falo, repete comigo, o olho sempre observa o corpo. O olho sempre observa o corpo. Então, é 1 litro de leite, então você observe o corpinho do litro. Quando eu falo corpo, Sim. é o corpo que está sendo observado. Mas existem coisas que nós enxergamos, que nós vemos, e que não é com os olhos. E muitas vezes, querido, nós ensinamos as coisas para os filhos que eles percebem sem olhar, só de escutar. Vocês concordam? Sim. Então, por exemplo, assim, eu senti no meu coração que quando aquela pessoa estava falando, eu enxerguei isto, aquilo. Aconteceu já com vocês? Então vocês vejam como é sutil a educação. Sim. A educação não precisa de fala, a educação também precisa de gesto. Se, por exemplo, um pai fica bravo e dá um tapa na mesa, o que uma criança pode ver? Que eu vi isso no restaurante outro dia, uma menininha piquititica assim, pegou o copo, e se ela pegou o copo com dificuldade, ela derramou um pouco no chão, mas a mãe deu um tapa na mesa. Olha, que judiação. Então, olha como é interessante, nós não educamos só por palavras, mas eu vou falar da palavra, nós educamos também pelo gesto. Então, como que era antigamente a mesa, por exemplo? Posso comentar por aqui? Sim. A mesa é o lugar de união, é a coisa mais linda.
É o lugar onde Cristo escolheu para dar o último recado dele para a humanidade. Coisas importantes se dizem na mesa. A mesa é o lugar onde se saboreia a comida e se saboreia a amizade. Se saboreia a brincadeira leve, se saboreia, vamos dizer assim, a conversa agradável. E que essas palavras levantam o coração da gente. Às vezes a pessoa está meio murcha, a criançadinha está meio murcha, às vezes a gente levanta a moral da criança só com o carinho dos irmãos. Então, na verdade, a mesa é um lugar onde a gente aprende muita coisa. A gente aprende a engolir aquilo que não é gostoso. Por exemplo, espinafre. A gente também aprende a engolir os espinafres da vida. Entendeu? A gente aprende a ficar quieto, come, filhinho, que é bom para a saúde, sabe? Então a gente concorda comigo? Não? Então a educação se faz em várias etapas, porque Deus é muito criativo. A todo momento Ele está educando a gente, a todo momento Ele está dizendo para você, olha, não está certo esse caminho. Não é verdade? Então, não estou falando, eu tenho medo de falar muito. Não. Né? Então, eu estou falando daquilo que eu já vivi. Então, acontece assim, quando o pai fala, vamos orar, todo mundo tem que obedecer. Sim. Obedecer o horário, obedecer a imposição do pai. Então, a gente aprende a respeitar as pessoas mais velhas. Quem não respeita o pai e a mãe, não respeita as pessoas mais velhas. Sim. Você já viu como uma meninada anda mal educada hoje? Sim. Ô, cara, o que é isso? O que é isso? Como é que você fala pro teu pai? Ô, cara, você concorda? Então, a língua, está escrito em Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder da língua. Cada um comerá do seu fruto. Gente que fala muito, fala coisa ruim, as coisas ruins voltam para eles. Não adianta. A fatura chega. Então, ele vai ser sempre indisposto com isso. Você perguntou sobre a importância da palavra. Então, a palavra, olha uma coisa muito interessante. Vocês lerem a primeira página de Gênesis, capítulo 1, está escrito assim, disse Deus, haja luz. Por quê? Porque ele anda nas trevas, mas nós precisamos de luz. Disse Deus, os céus não sei o que lá, disse Deus, e disse Deus, você pode ver na Bíblia, disse Deus, qual é a diferença? Quando eu falo para o meu filho, boa sorte, você vai sair, boa sorte para você. Se eu falo, Deus te acompanha, Deus guarde a tua entrada e a tua saída, qual a diferença entre a voz de Deus e a minha? Eu gostaria que vocês repetissem comigo. A única palavra. A única palavra. Que traz a existência. Que traz a existência. As coisas que não existem. As coisas que não é existem. a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, quando você fala para o teu filho, olha, meu querido, vai com Deus, Deus te abençoe e te guarde, Deus guarde a sua entrada, a sua saída. Deus fala amém, significa estar confirmado. A palavra amém significa estar confirmado. O que não leve a mal o que estou falando, é verdade, já tem gente para provar que é verdade. Quando meu filho chega, eu não falo, nossa, já chegou? O que aconteceu? Não. Eu falo, entra abençoado, entra meu querido, entra meu amado. Palavras que fazem com que você se sinta bem, gente. Sim. Nós temos obrigação de trazer tranquilidade para as pessoas que estão conosco. Mas a criança aprende, porque eu tenho um filho, eu tenho vários filhos, mas tem um em especial que todo mundo diz que é uma delícia conversar com ele, porque ele é pacífico. Ele tem paciência de operar. Não é que os outros são sem educação. Eu não sei se são, às vezes, são. Mas vamos dizer assim. Eles sabem conversar. Saber conversar é uma arte. Para que existe uma faculdade de diplomatas? Porque é preciso saber conversar as coisas difíceis. Então, um homem conversou com a sua esposa alguma coisa, isso eu escutei ela falar para mim. E ela disse assim, pro homem, olha aqui. Deu para entender? Olha aqui, assim, 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 assim. Você lembra que você fez isso? Eu falei, querida, o que adiantou você apontar o dedo? Porque o dedo é uma arma. Quando você vai falar alguma coisa, você não precisa falar, olha, você aí, né, botar o dedo no nariz. Você devia falar. Mas ele fez errado aquilo lá, você devia falar, você sabe, você está falando isso, e eu estou pensando,
como é será que você chegou nessa conclusão, né? Olha, você quer explicar um pouquinho melhor para mim? Conclusão. Se você dá espaço para a pessoa falar, ela vai ficar mais tranquila, você não vai brigar. Você está entendendo? Sim. Você desmancha o mal-estar que existe entre você e a pessoa. Por exemplo, teu filho está chorando, 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 chorando. Você vai lá, cala a boca, menino! Você vai ver quando você vai chegar. Não, você está chorando, abraça. Eu me lembro, num caso aqui com o Arthur, porque não é que eu gosto mais de dois. É os dois que gostam mais de mim. Deu para entender? É o seguinte. Muito bom. Não é verdade, porque é uma coisa interessante. As mães levam para as mães, não levam para a sogra. Uhum. Então você vai ter filho, você vai levar para sua mãe. Então o que acontece? Como a Filomena ela ia trabalhar com o Júnior, eles ficavam lá na chácara. 20 quilômetros para ir lá na chácara. Na casa deles hoje. Uhum. E era um pouco mais perto. Eu ia praticamente todo dia. Então eles estavam um dia chorando quando a mãe dele chegou. E chorava, que estava com dor de ouvido. A mãe chega cansada do serviço para papai e ela falou um pouco mais alto. Ele começou a chorar, a chorar. Eu ia falar o quê? Fica quieto. Não. Peguei no colo. Abracei. Quando alguém está chorando, abraça. E não fala muito. Eu só falava, o Espírito Santo ama você, ele está cuidando de você. Comecei a falar aquelas coisas, ele dormiu. Deu para entender? Então, criança, a gente cria no colo. Repete comigo, filho se cria no colo. Se cria no colo. Porque, eu estou pondo a mão em vocês, aqui chama assim, toque significativo. Põe a mão nela assim. Não é empurrar ela, é só pôr a mão. Toque significativo. Daí você fala uma palavra de consolo. Querida, descansa que vai dar certo. Pode falar. Querida, descansa que vai dar certo. Mas dando essa risada, não dá para ser, pelo amor de Deus. Entendeu? Não dá. Ah, vai dar certo. Não, não é assim. Você tem que fazer cara de coitado. Então, olha, criar filho... Não, mas é verdade, criança cria no colo, porque é a intimidade que faz a criança. Do 1 aos 7 anos, está provado que as crianças têm recordações afetivas, não tem outra recordação, porque elas não têm do desenvolvimento do que nós chamamos de, que parece aos 7 anos, e agora esqueci o nome, que eu já estudei e já aprendi. É assim, fazer o pensamento para frente, para trás, para resolver as coisas. É que nem você olha para um retrovisor, dirigindo, e tem o retrovisor, ele tem na frente e tem atrás. Então é isso daí. Então, o afeto é a melhor maneira de você criar a criança. Não é aquele afeto que você lambe a criança, não. É o carinho, é o toque. A criança, ela sente, até que você põe a fralda diferente nela, ela sente. Essa presença, né? É a presença que vale. Sim. A ausência da mãe é uma coisa, ela é, vamos dizer assim, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, gente, eu tenho 89 anos, eu não fui criado pela minha mãe, eu sou a primeira filha. Eu fui criado por uma família. Sim. Mas as lembranças que a gente tem e que não tem, as angústias que às vezes aparecem no coração da gente, é uma insegurança que vem de quando a gente é pequena e que a gente não tem respostas para as perguntas que a gente nunca saberia como fazer. Sim. Mas tem um sentimento, porque nós não nos comunicamos somente pela palavra, mas pela alma. Davi falava, minha alma, onde estás, minha alma? Quer dizer, onde estás, meu espírito? Porque é a comunicação do espírito. A criança chega, a gente já sente aquela alegria, e ela sente a alegria da gente. Então, na verdade, não existe outra forma de você criar filho, a não ser com muito amor, sempre debaixo da visão de Deus, porque ele é um filho de Deus. Eu estava falando, posso falar, adiantar mais um pouco? Num grupo de mulheres, sobre o corpo do homem, o corpo da mulher, falando das maravilhas, e falando uma coisa interessante, que uma das coisas que não é explicada para os casais, é que quando eles vão ter um filho,
para eles lembrarem que o filho não é deles. É o filho de Deus que ele está criando. E essa responsabilidade de criar um filho de Deus para ele, os pais não têm. Vocês concordam comigo? Faz toda a diferença, né? Hã? Faz toda a diferença pensar desse jeito, né? Faz toda a diferença, não faz? Sim. Não estou falando muito, não. Não, Não, imagina. Estamos aprendendo pra caramba. Aproveitando isso que a senhora falou, se a gente for pensar hoje em dia, eu acredito que a maioria dos pais responsáveis, não a maioria, mas eu não queria generalizar, mas estão preocupados em dar um futuro, mas não estão sendo presentes. Nossa, mas como você falou bonito, vou aproveitar essa frase. Querer dar um futuro, mas não estão sendo presentes. Sim. Olha, Isso prejudica o futuro, né? vocês viram, meus amados, como eles estão falando? Um rapazinho novo. Ele está preocupado em dar o presente, o presente de boas coisas, mas da presença A também. gente está preocupado no Mas futuro, mas não está preocupado com isso. presente. Mas o que No a senhora futuro. tem testemunhado, eu acho que mais do que tá transmitindo um aprendizado só pra gente aqui como uma informação, a gente tem olhado para você e tomado isso como referência. Sim. Pelo testemunho da sua casa, pelo testemunho da sua família, entendeu? Porque, como você falou, não é só as palavras que contam, elas têm um poder sim, Tem um poder. mas a vida que é testemunhada no ver, no observar, no contemplar, também testemunha muita coisa, né? Exatamente. Sim. Eu não vou dizer para você, por exemplo, que se você gosta de futebol, que você não vai levar teu filho num time de futebol. Mas eu me lembro que as conversas lá em casa era sempre Deus no assunto. Todos os domingos eles iam praticamente todos os domingos. Eu estou contando porque o que eu queria pôr neles, porque eu tinha um ideal de vida. Eu não realizei o que eu queria. É como eu sempre falo, meus queridos, vocês são jovens. Vocês podem pedir o que vocês quiserem para Deus, mas eu falo hoje para Deus. Eu não tive tudo que eu pedi, mas eu tive tudo quanto esperei. Porque Deus me deu diferente, olha. Eu não tive tudo quanto eu pedi, Sim. mas eu tive tudo quanto esperei. E o que eu queria era uma família organizada em torno de um centro chamado Deus Eterno, que eles tivessem a visão do reino de Deus e não deste mundo mau. Porque quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem, sai da casa do teu pai, vem ficar comigo, eu vou te mostrar a terra. Ele era para andar com Deus, tanto foi um homem que andou com Deus. Vocês sabem que Abraão, ele passou por 9 provas difíceis com Deus. Deus não deixou as coisas fáceis para ele. Porque quando anda com Deus, Deus dá de vez em quando uns beliscão na gente. Mas a pior foi a do Isaac. Eu estava meditando essa madrugada, como é que você pega um bebê, não era bebê, ele tinha uns 17 anos, mas você seria capaz de enfiar uma faca no peito do bebê? Não. E ele pegou o rapaz. E a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, ele falou para os empregados lá embaixo, voltaremos. Então ele preparou a cama, o mato lá para queimar, fez o filho deitar, pegou a faca. E vocês lembram que apareceu um anjo e falou, aqui o cordeirinho, tá. Essa foi a última prova. Sim. E nós temos que dar a última prova para Deus, que nós somos capazes de fazer tudo para que Deus não largue dos nossos filhos. Eu ensinei, quando fui lá uma vez dar um estudo, sobre o negócio do arroz. Vocês lembram disso? Do arroz? Que eu falei que quando eu fazia arroz, eu lembro. pedia para Deus, Senhor Deus, esse arroz está solto, ajunta esse arroz e ajunta meus filhos na união. Então, quando eu faço arroz, até hoje eu faço. Senhor, que eles fiquem unidos em teu nome. Uau. Você não precisa fazer devocional. Você já está orando ali. Tá certo? Sim. A gente tem que achar momentos para interceder para os filhos o dia inteiro. Então, eu intercedo. E os netos eu faço a mesma coisa. Uma vez eu fui até o sítio lá onde eu morava. Eu estou contando porque os 2 netos que eu ficava junto era o Tiago e o Arthur. E eu cheguei assim, parei o carro. E daí o Tiago olhou assim para mim e falou, pois é, né, mãe? Pois é, né, vó? Os olhos não viram, né? Os ouvidos não ouviram?
nem passou pelo coração humano que Deus preparou para os seus eleitos, eu quase morri de alegria. Porque ele era piquititico. Entendeu? E daí, outro dia também, eu estava telefonando. Posso contar uma coisa Pode. engraçada? Eu falei assim, estava telefonando, eu falei assim, diga para aquele cachorrinho sem vergonha se ele vai ligar para mim ou não vai ligar para mim. Daí, eu peguei o telefone, o Arthur falou para mim, a senhora está me chamando de cachorrinho sem vergonha? A senhora me ensinou que eu sou servo do Deus vivo e agora a senhora está me chamando de cachorrinho sem vergonha? É porque eu queria que ele tivesse conversado comigo e ele não conversou, não sei o que ele está fazendo. Então, você veja, ficou no coração. Sim. E outra coisa, falar no ouvido da criança palavras de Deus. Ensinar a criança, por exemplo, assim, ela fez alguma coisa, fala, senta ali, fala com Deus, vê o que ele falar para você, se está certo ou errado. Não duvide que Deus vai falar com ele vai. Daí, como diz a Aurora, deixa eu falar, deixa eu falar. Daí ela vai ficar quietinha no sofá e vai falar, deixa Deus falar com você. Sim. Você está entendendo? Deixa Deus falar com você. É muito interessante. Sem Deus não se cria filho. Sim. Nossa, muito bom. Se a senhora pudesse, tipo, deixar 5 virtudes para os netos, pra gente que é neto, quais 5 virtudes a senhora deixaria? Como deixar 5 virtudes? Se tivesse 5 virtudes que os netos precisariam ter, quais seriam? Integridade no ofício do Senhor. Sabe o que é? Quando a gente falava, no meu tempo, 89 anos, qual é o seu ofício? Acho que eu já até comentei com vocês. Meu ofício é carpinteiro. Qual é o seu ofício? Pedreiro. O ofício era serviço. E o ofício do cristão é servir a Deus. Olha como é interessante. Sim. Então o que eu deixaria é o ofício da separação, que é ele ser sempre separado para Deus. É a única coisa que eu desejo. Ele não se perca no mundo. Então, é uma vida de integridade. Integridade é por inteiro. Né? Segundo, sabedoria para entender as coisas de Deus. Porque para entender as coisas de Deus, você não precisa falar. Santo Agostinho, que é um santo da Igreja Católica, considerado santo da Igreja Católica, porque na Igreja Católica, a palavra santi, que eu acho, né? Não sei se hoje também é. Mas a palavra santidade eu aprendi que é ser santo, sabe? Santo. Não é. A palavra santidade significa separação, não significa perfeição, né? Então, que eles tivessem uma vida de separação para Deus. E outro dia eu recebi um filho mais novo e falou assim para mim, sentou lá. Eu estou contando porque as experiências do que eu plantei quando eles eram pequenos. Sim. Olha, mãe, eu não desejo nada que Deus não queira me dar. Isso para mim é uma recompensa. Sim. Porque 50 anos depois, eles estão repetindo aquilo que a gente falou. Então, criar filho é no colo com repetições. Ensinando, conversa um pouco com Deus. Hoje à noite, quando for dormir, você fala, Deus, me guarda, fala para mim. Porque Deus fala no sonho. E Deus fala com as crianças. E Deus fala conosco também. Nós não temos uma vida espiritual, não podemos criar filhos espirituais. Concorda com a gente? Sim. Então, olha a responsabilidade. Que você vai gerar filhos para Deus. Vai ter a tua genética. O teu DNA mais. Não é seu, é para Deus. É pra Deus. Então você vai criar um filho mal criado? Para Deus não. Então ele vai obedecer. Eu tenho outro neto também que fala assim, pai, eu não tenho vontade de fazer o que o senhor quer, mas como para obedecer a Deus eu vou fazer. Sim. Então colocar sempre Deus em primeiro lugar, não adianta. Eu não quero tratar bem minha mulher, estou com raiva dela, não, mas eu vou tratar bem. Então, primeiro, eu gostaria que eles ficassem, sempre se sentissem separados para Deus. Que eles usassem do mundo, mas que o mundo não é o lugar deles. Segundo, aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente tem que ter uma vida espiritual, porque eu fiz
uma live com uma pastora aí, como conhecer Deus. Eu falei, querida, conhecer Deus tem que andar. Eu conheci o Hélio, eu tenho que andar com ele. Então, você sabia, minha querida, que quando Deus olha pra gente, Ele não vê nosso corpo? Vocês acham que Ele vê nosso corpo? Não. O que Ele vê? Jesus. Ele vê você, Ele vê sua alma. E Ele quer consertar sua alma. Não vai pensar que vai ver o Wesley. Cortou a barba, não cortou a barba, nada disso. Ele vai ver como é que está o coração do Wesley. Então, nós para estarmos com Deus, nós temos que estar desligados das coisas do mundo. E ter amizade com Ele, de sempre falar as coisas que Ele quer. E defendê-lo. Defendê-lo, vocês concordam comigo ou não? Sim. Não aceitar coisa ruim. Os seus amigos que vão fazer brincadeira. Sabe como é que você tem que fazer? Você tem que botar cerca na tua casa. Deu para entender direitinho? Só entra quem não fala palavrão, quem não xinga, quem obedece ao pai. Porque evangelismo você faz lá fora, viu? Você não pode trazer nada a ninguém que misture as coisas do mundo, correto? Que às vezes temos revistas que as pessoas possam trazer, palavreado que as pessoas possam trazer, como alguém disse lá perto de mim, um neto meu, é melhor amar os homens do que as mulheres. Eu fiquei desesperada quando um homem que vem na minha casa falou um negócio desse. Na minha casa não entra conversa desse tipo. Eu só não mandei o homem embora porque ele estava trabalhando. E era empregado do meu filho que tinha dado. Não se pode falar nada. Nós temos que cuidar de tudo. E outra coisa que eu queria que meus filhos, que eu daria para vocês, é a capacidade de repartir o que você tem com quem não tem. Eu acho isso importantíssimo. Quando a gente partilha, nós sentimos uma alegria tão grande e nós recebemos de volta aquilo. Não é porque a gente quer de volta. Quarto, um amor, vamos dizer assim, incondicional pela palavra de Deus e uma obediência irrestrita. Obedecer a palavra até a última sílaba. Não tem que desculpar, tem que obedecer a palavra. Sem isso, não há possibilidade de criar filho. Muito bom. Muito bom. Nossa, obrigada, Nossa, dona Marlene. obrigado mesmo, dona Marlene, por Gostou? todo esse conhecimento. Glória a Deus. Compartilhar. Vocês cansaram? Não, dá. De forma Muita alguma. experiência compartilhada. Foi uma bênção. Mas não adianta, é dedicação total. Sim. Eu sou amiga de Deus. Você sabe que eu sei que Deus gosta de mim? Porque não são coisas de... Ele gosta de mim pela misericórdia de Deus, porque eu bato papo com ele de noite, entendeu? Converso. A gente tem que ter essa amizade assim, entendeu? Sim. Nossa. Muito bom. Que a gente possa carregar esse legado que a senhora está deixando pra gente, de ter uma vida com Deus nos momentos simples e não complicar as coisas, né? E feliz no casamento, hein? E feliz no casamento. É isso aí. Gente, obrigado você que acompanhou a nossa conversa até aqui. Nós somos muito abençoados e eu tenho certeza que você aí também foi abençoado demais. Então, fica ligado e acompanha o próximo episódio de Que Dia é Hoje.